Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Voz da Inclusão, um lugar de acolhimento e informação. Eu sou a Janaína, eu estou vestindo uma blusa preta, com uma blusa, um blazer rosa em cima, acessórios dourados, estou com cabelo escuro, moreno, liso, sou branca, tenho olhos castanhos e estou aqui do lado da minha amiga Flávia, de podcast. E aí, Flá, boa tarde. Boa tarde, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz da Inclusão. Vou fazer minha autodescrição, eu sou morena, o cabelo médio, né? Tenho olhos castanhos, estou com um batom rosado, mais pro vermelho, assim. Tenho brinco pérolas, estou com uma blusa off-white, um blazer preto, atrás tem uma parede branca e outra parede azul. E é isso aí, vamos começar hoje nosso podcast com muita informação sobre os olhinhos. Isso. E eu vou agradecer antes os nossos patrocinadores, agradecer a TX, que é a empresa que a gente está aqui, né, o nosso estúdio. Patrocinador também. Agradecer a Easy Cosméticos, que deixa essa mulherada que vem aqui ainda mais linda, e daqui a pouco os homens também aguardem a linha masculina da Easy. Agradecer a Afro Kids, que é a empresa de órteses que ajuda, auxilia aí na marcha, na pisada das nossas crianças com diversas deficiências, paralisia cerebral, mielo, e são os nossos parceiros aí que a gente está seguindo. Graças a Deus a gente está aqui. Obrigada. Vamos lá, vamos começar esse episódio. Bem-vindo, doutor Marcelo. Tudo bem, Marcelo Cavalcante? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Hoje vai ser dia da gente falar da saúde dos olhos, desde a infância até o uso de telas hoje, né? Vamos tentar falar de tudo um pouquinho, né? Do desenvolvimento da visão, das triagens que a gente realiza nos bebezinhos, nas crianças também, e esse uso de tela aí que tá uma loucura, né? Tá, é isso aí. Doutor Marcelo, conta um pouquinho pra gente, então, a sua formação. Doutor Marcelo atua onde? Eu sou oftalmologista, atuo na área de pediatria. Comecei atuando primeiro na parte sou retinólogo, né? E comecei a tratar na parte de pediatria os prematuros. E aí eles foram crescendo e eu tive que acompanhá-los, né? Então hoje eu me considero um oftalmopediatra. Eu sou assistente na oftalmopediatria na USP. Também sou médico da maternidade Star, eu cuido dos bebezinhos de lá. E alguns outros hospitais também, estou aí em São Paulo inteiro, né? Rodando, médico de rodinha. Foi assim que a gente se conheceu, né? Sim. O João e o Gabriel são prematuros extremos, nasceram lá no São Luís. E aí cuida dos olhos deles até hoje, né? Até hoje, É isso aí. Doutor, quer começar, Jana? Vamos lá. Conta pra gente como se dá o desenvolvimento da visão das crianças, assim, desde o início, né? Dos prematurinhos. Tá. Vamos lá, vamos falar de uma forma geral. Tá. Até que é interessante até para os pediatras, né, não saberem o que está acontecendo, né? Então, quando a criança nasce, ela não sabe olhar. Ela tem que aprender a olhar. Então, no primeiro mês, é normal a criança não abrir o olho, os olhos, não olhar para a mãe, né? Só que a partir do segundo mês, tem que começar a ter um ensaio. Começar a olhar para a mãe, principalmente na hora da amamentação, que está muito próximo, porque a criança não sabe enxergar de longe. Então ainda ela vê preto e branco, né? Vê tom de cinza, branco, e vê tem que ser tudo próximo. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente aprende a enxergar é a mãe, na amamentação, né? Começa a aprender a silhueta. E a partir do segundo mês, que começa o fenômeno que a gente chama de fixação. O que é isso? É olhar, é o fixar do olhar em algo, né? E aí começa a aprender. Então, como está aprendendo, é normal ainda ficar com estrabismo, ou seja, ficar vesguinho. Muitos pais falam, nossa, meu filho tem 2 meses e está com olho entorta de vez em quando. Isso é normal. Até 6 meses, se for evoluindo, diminuindo conforme vai crescendo esse estrabismo, né? A criança vai crescendo e esse estrabismo tem que ir diminuindo, tá? Não pode ir aumentando até os 6 meses. Então é normal até os 6 meses. Depois de 6 meses, não pode haver estrabismo. Então até os 6 meses ele tá acomodando o olhinho ainda. Sim, tá aprendendo a fixar. Então ele não sabe olhar direito. Então depois que ele começa a olhar com os 2 olhos, aí começam os movimentos conjugados, né? O nosso olho, ele mexe, tem esse movimento conjugado.
E com 3 meses, 4 meses, já tem uma fixação mais forte. Antes disso, quando ele vai olhar para outra pessoa, chama atenção, ele vai de tranquinho o olho dele, assim, até olhar para outra pessoa. Depois de 3, 4 meses, é rápido, já olha com uma certa rapidez. Aí, a partir daí, começa a desenvolver as cores. Então, mas esse é o desenvolvimento normal. E no caso de prematuro? O prematuro, a gente vai dar o desconto. Tá. A gente vai esperar ele nascer. Tá? Então, vai esperar aquelas 40 semanas para a gente começar a contar. Então, tem prematuros que, às vezes, ele nasceu há 2 meses antes, ele já está com o olhar de 2 meses. Tem prematuros que não. Tem prematuros que precisa nascer, né? 40 semanas, para depois entrar no desenvolvimento normal. Então, também tem a idade cronológica corrigida na parte oftalmológica. Isso mesmo. Entendi. Tá. E, doutor, aproveitando que a gente está falando dos prematuros, aqui no caso, né, o João, por ter sido prematuro extremo, teve a questão da retinopatia. O que é a retinopatia da prematuridade? Vamos lá. A retinopatia da prematuridade, né? A gente define como uma vascularização secundária da retina. Como assim? A retina, ela está toda pronta no primeiro trimestre. Só que ela não tem vaso nenhum. Esses vasos começam a nascer na 16ª semana e terminam para a 36ª, 40ª semana. Então, o que acontece? É mais ou menos assim, o vaso sai daqui e tem que chegar aqui. Isso demora 40 semanas. Nasceu com abaixo de 32, tem uma área que não tem vaso. Então, depois de 1 mês de vida, um oftalmologista especializado tem que ir lá e avaliar esse bebezinho, para ver como que está a vascularização. Então, a gente fica acompanhando essa vascularização. Se for normal, ela vai chegar até na periferia, que a gente chama de vascularização completa. Quando a doença, o que é? A doença é mais ou menos assim, o vaso, em vez de ele vir até a periferia, ele para de crescer e ele vai para dentro do olho. E nesse ir para dentro do olho, é como se ele estivesse pegando a retina e puxa e descola. Por isso que o prematuro pode ficar cego. E quem são os prematuros que podem desenvolver retinopatia da prematuridade? Que a gente chama de HOP. São todos aqueles que nascem de 32 semanas, menor ou igual, o de 32 semanas também entra no critério de exame, e ou 1.500 gramas. Então, tendo um desses critérios, prematuridade e peso, nesse período, depois de 30 dias, a gente tem que fazer uma avaliação, porque esses podem desenvolver a retinopatia. Tá? Mas você falou que rouba a retina e pode ficar cego. Nem todos que têm a retinopatia pode causar cegueira. Então, a gente está examinando esses bebezinhos para isso, para eles não ficarem cegos. Porque quando a gente vê que ele desenvolveu a doença grave, a gente tem que atuar. A gente tem que operar esse bebê. E como que é essa cirurgia? Aí você tem 2 tipos de cirurgia, tá? Você tem, eu não expliquei uma coisa para vocês. Então vamos lá, lembra que eu falei que tem uma área que não tem vaso? Sim. Quem está provocando a doença, praticamente é essa área que não tem vaso. Ela está produzindo uma substância que a gente chama de VEGF. É fator de crescimento vascular. Ele que estimula o crescimento dos vasos. Então essa área começa a produzir bastante fator de crescimento. Aí que vem, em vez do vaso vir até o final, ele vai para dentro do olho. Então o que você faz? Tem que diminuir a quantidade de VEGF. Então você tem 2 opções. Ou você destrói toda essa área que está produzindo, que é que a gente faz o tratamento a laser, ou crioterapia. Eu não peguei a crioterapia, tá? A crioterapia mais anterior. E você queima toda essa área que não tem vaso. A área que tem vaso é uma área nobre, então você não pode queimar ela. Só a área que não tem vaso. Ou você injeta um anti-VEGF, que aí você inibe a doença e dá chances dos vasos crescerem de novo. Quando você faz laser, acabou. Você acabou, a doença não volta, tá? Mas você não tem, os vasos não crescem mais. Então é uma doença que tem cura. Tem cura, tem tratamento, sim. E doutor, por exemplo, no caso, né, o João ficou bastante tempo dentro da UTI. Mas se o bebê fica assim, menos tempo,
E eu lembro que na época a gente fazia o acompanhamento, basicamente no comecinho era um dia sim, um dia não, quando viu que ele estava com a retinopatia, depois era uma semana sim, uma não. Se ele estiver nessa situação, nem tem alta da UTI. Não. Quando ainda a gente acha que tem um risco muito alto de desenvolver a retinopatia, né? Para que, vamos dizer assim, retinopatia cirúrgica, que a gente tem que operar, a gente pede para segurar. Tá bom. Porque o João teve retinopatia, mas não precisou operar, ela evoluiu. Ele foi até o grau 4, né? Não, grau 2. Grau 2. Mas tem isso de ter a retinopatia e ela não evoluir. Existe graus da retinopatia. Então, grau 1, a gente não faz nada, só observa. Grau 2, a gente observa também. Grau 3, a gente opera. Para não chegar no grau 4. O grau 4 você não quer que chegue, que é um descolamento. É o início de descolamento. Grau 5 da retina. E grau 5 é um descolamento total. Nossa. Então, você não quer. Então, chega no grau 3, então por isso que a gente fica observando, né? E conforme a nossa experiência, e tem todas as diretrizes para a gente acompanhar E um esse bebê bebezinho. que não é prematuro tem chance de ter essa doença? Não. Essa é típica do prematuro. Mas sabe uma coisa que eu ia falar agora? É assim, eu só levei o Gabriel no oftalmologista porque ele é prematuro. Porque assim, que criança que você conhece que nasce termo, que pede para levar no oftalmologista? Mas eu acho que agora deveria ir, não tá mudando isso, né? Mudou bastante. A partir de que idade uma criança nasce termo? Que idade que você tem que levar a criança no oftalmologista? Que interessante. Você sabe qual o primeiro exame que é realizado no bebê? De olho? É do olhinho. É o teste do olhinho. Não sabia. Que se faz logo quando nasce o pediatra com isso dentro da maternidade. Dentro da maternidade. Antes do teste do pezinho se faz o teste do olhinho. E ali já dá para detectar alguma coisa nesse teste? Sim. Existe o teste do olhinho simples, né? Em que o pediatra com um aparelho chamado oftalmoscópio direto, ele incide a luz no olhinho e você vê o reflexo vermelho, igual quando tira foto. Aí você vê aquele vermelhinho. Ali é considerado um exame normal, só que a cada visita, né, porque esse é um exame de triagem, é um exame pobre, né? Vai pegar só o vermelhinho ali. Se tiver uma coisa fora desse eixo, não vai pegar. Então, o pediatra é obrigado a fazer em cada consulta durante os 2 anos fazendo o teste do olhinho. Mas a partir de quantos anos eu preciso levar o filho ao oftalmo? O filho, com 1 aninho de idade. Entre 6 a 9 meses. Então, isso é muito importante, porque assim, a filha do Thiago Leifert, né, que ela teve glaucoma, né? Não, ela teve retinoblastoma. A retinoblastoma. Então, por conta disso, porque assim, a gente não tem o costume de levar, né? Você leva no pediatra, você leva no endócrino se tiver com alguma coisa, mas é muito importante, 1 ano é cedo. A diretriz, ela tá pedindo hoje para você ir a cada 2 anos até os 5 anos, tá? Eu adotava isso, hoje eu mudei. Eu falo, não, eu não consigo garantir que em 1 aninho pode ter alguma outra doença, né? Então, hoje eu tenho pedido 1 vez por ano, até os 5 aninhos de idade, fazer uma avaliação oftalmológica, tá? O prematuro é isso. Não tem jeito. Prematuro, eles têm chance maior de desenvolver algumas doenças, né, algumas alterações oculares. Então, a gente fala para vir durante os 5 anos, tá? E por que até os 5 anos? Você sabe por quê? Não. Porque, deixa eu terminar que a gente... então, assim, a visão ela fica pronta com 6 meses. Só que assim, a criança ainda enxerga 10% de um adulto. Isso vai desenvolvendo até os 5 anos de idade. É quando a criança começa a enxergar 100%. Às vezes antes, às vezes um pouco depois. Mas o sistema ainda da visão está desenvolvendo. Então, com 5 anos, eu tenho certeza, porque além de ele verbalizar já, dele falar, ele consegue apontar e mostrar quanto ele está enxergando. Então, eu peço para que ele vá até os 5 anos. Depois de 5 anos, ele tem a percepção. Então, uma criança com 7 anos, ele sabe que a visão dele embaçou. Ele falou, mamãe, tá doendo meu olho. A professora me pôs na frente. Antes disso, se a visão dele estiver ruim ou não, ele não vai saber te informar. Porque ele nasceu assim, ele é daquele jeito. E você tem que pegar essas alterações nesse período de 5 anos, porque se você pega, você consegue corrigir. Passou os 5 anos, 8 anos, você não fez nada,
a criança vai ter uma deficiência, normalmente em um dos olhos, né? Ou até nos dois. Doutor, e quais, por exemplo, para os pais, né, que ainda que levem tal, mas o que os pais devem ficar atentos aí nessa primeira infância das crianças com relação à visão? Visão? Então, assim, o primeiro é aquele ponto que eu falei, o fixar. Então, assim, a criança, depois de 2 meses, 3 meses, não tá te olhando, não tá te fixando, é uma atenção, alerta muito grande. Tá. Orientar o pediatra, meu filho não tá fixando, para ele encaminhar para um oftalmologista, né, especializado. E também, às vezes, estrabismo, né, um pouco mais velho. E o que a gente chama da pupila branca, né, é a leucocoria. Você olha para a criança e fala assim, nossa, tem um pontinho branco ali, que pode ser uma catarata, pode ser um retinoblastoma. Entendi. E pelo que eu entendi do que o Thiago Life, ele viu esse pontinho, ele viu que a criança não olhava para ele, olhava ele meio de lado, tortinho, meio tortinho. Então tudo isso fez ele, opa, tem uma coisa errada aqui, né? Entendi. Então esses sinais são importantes, tá? Somente esse de não estar fixando. Ela não olha para mim, ela fica perdida, com uma visão perdida, assim, não olha, depois de 2 meses, 3 meses, tem que estar olhando para você. Tá? Entendi. É porque você falou assim, depois de 5 anos, que a visão começa a amadurecer, isso? Não, ela tá pronta. Ela tá pronta, tá pronta 5 anos já. tá pronta. Ela tem uma visão de um adulto. E aí essa parte de outras doenças como miopia, essas coisas, porque tem criança que tem 5 anos e que ainda não fala, não verbal, por exemplo, né? Sim. Se for um prematuro, por isso que aí... Você vai aí você tem que ter muito mais frequência no oftalmologista. Daí você precisa continuar levando, porque ele não vai conseguir falar, mamãe, tô sem enxergar na lousa. Se você... durante as avaliações anuais, você detecta alguma coisa, você vai fazer uma agenda para aquilo que você detectou. Então, às vezes, pegar uma miopia, vem a cada 6 meses, ou a cada 3, 4, né? Você vai ver conforme a doença que você pegou, você vai fazer uma agenda, né? Então, o interessante nesse período de 5 anos é você detectar aquela alteração e corrigir, tentar dar o melhor para que a criança chegue nos 5 anos com a melhor visão. Eu vejo bastante bebê com óculos, né, criança. Isso é por conta... Os prematurinhos. Não, mas isso é por conta do quê? Da retinopatia ou já tem uma miopia aí? Pode ser alguma retinopatia que foi tratada, ou mesmo, né, foi detectado alguma ametropia, né, que é a miopia, hipermetropia, depende do grau, desde pequenininho. Mas a criança que teve a retinopatia, obrigatoriamente ela vai precisar usar óculos? Então, eles têm 30%, de 20% a 30% de chance de usar óculos. Maior do que os que não foram prematuros, tá? Os que foram tratados com laser têm uma chance maior ainda. E o que foram tratados com os anti-VEGF, com farmacológico, tem uma chance bem menor do que quem fez laser. Normalmente quem trata com anti-VEGF, né, é uma injeção dentro do olho que a gente dá no bebezinho. Ele costuma não dar muito problema de óculos, tá? O laser dá, bastante. E, doutor Marcelo, uma pergunta. Tem alguma deficiência ou alguma síndrome que afete diretamente, lógico, né, a cegueira, tudo isso, as crianças já nascem, mas assim, alguma outra síndrome do pezinho, às vezes? Que vai afetar de maneira muito agressiva a visão, assim? Sim, tem várias, né, várias. A das síndromes mais comum, né, você tem a retinose pigmentar, que você não vai pegar o bebê, vai pegar a mais velho, tá? E isso tem tratamento? Não, tem um tratamento, sim. Mas tem um tratamento por um certo gene específico daquela doença, que é uma injeção debaixo da retina. É bem delicado. E tem um resultado que às vezes é difícil a gente de ver nos trabalhos. Você não vê aquele resultado, nossa, tomou, não ficou cego, não teve problema de visão. Então, assim, mas é um tratamento. É um tratamento. Eu queria perguntar uma curiosidade minha, assim. Você já ouviu falar com certeza, né, de óculos prismático? Lente prismática? Sim, prisma, sim. Isso funciona? Funciona. Você já ouviu falar disso? Não, você que falou uma vez, né, que era... para autistas, não sei, para postura, para...
Agora eu entendi. Tá, é uma discussão ainda, tá? Isso daí não tem nada científico, trabalho científico. Tem gente que trabalha com isso, fala que tem um resultado muito bom com isso, tá? O prisma, ele faz uma refração na luz, tá? Então aquela luz que entra, né? E em vez dela continuar a atravessar, não, ela desvia. Então você faz esse trabalho, você coloca um prisma no olho, né? No óculos, né? E você consegue jogar a imagem melhor dentro do olho, tá? Então essa é a discussão, que nada provado ainda, mas há um direcionamento e vários estudos indo para esse lado. Eu tô perguntando isso, meu pai tem ótica, né? São Paulo. Sim. E aí ele recebe bastante lá a receita de óculos com lente de prisma, sabia? Para pessoas com deficiência. Ele deve ter estranhado no começo, né? E assim, é uma lente cara, né? Então aí ele falou, nossa, mas será? Daí a gente fica pensando assim, será que funciona para o equilíbrio, para a parte motora? É uma discussão. A gente fez com o Gabriel. Eu não tenho essa experiência, tá? Não prescrevo desse tipo. É uma discussão ainda, mas nada aprovado, nada que bater o martelo na própria Sociedade de Oftalmopediatria tem essa discussão, tá? Mas ninguém ainda bateu o martelo que isso funciona mesmo, tá? Entendi. Mesmo. Desculpa, mas os tratamentos normalmente são tudo multis, né? Não, multidisciplinares, né? Então, assim, é difícil você isolar e falar, só usar óculos prismáticos, e aqui não vai usar e não vai fazer nada. Vamos ver. É uma junção de tudo, É uma junção de tudo, né? É que nesse caso, pergunto porque as mães recorrem a tudo. Sim. Então você fala assim, nossa, eu ouvi falar num óculos prismático. Nossa, eu vou fazer, porque é a chave do sucesso. Aí eu soube de uma terapia, assim, eu vou fazer. Então, mas é isso que você tá falando, justamente isso. Então é uma junção de tudo. O que eu sinto, assim, é que hoje em dia, tudo eles querem comercializar. Então, por exemplo, você ainda não chegou num nível de evidência científica a ponto de falar, olha, isso realmente vai ajudar, e o pessoal já está comercializando, já está vendendo, já está falando que aquilo vai ser a solução. E aí muitas famílias que não têm, né, compram, se dividem, enfim, mas acabam utilizando ali como uma ferramenta, Eu não consigo te responder se funciona ou não, porque não tem assim, comprovação. Não tem uma comprovação, ainda é experimental, não tem muitos trabalhos. Começa a sair os trabalhos, começa a mostrar, depois você faz uma meta-análise, aí que você fala, mas isso legal, que ela funciona falou, ou não, porque assim, as mães recebem muitas promessas, e aí a gente acaba embarcando. Então, por isso que a informação é muito importante, né? Porque ela ouviu falar, o fulano usou, não sei o quê, e aí não tem a comprovação científica. Você vai fazer uma lente dessa que é super cara, e aí você... Às vezes a criança usa 3 meses e aí, e também fez uma outra terapia que foi o motivo do sucesso, e aí ela coloca o sucesso na lente prismática. Bom, doutor, agora uma pergunta que acho que é meio clássica e as pessoas acho que podem ainda ter um pouco de dúvida sobre isso. A diferença entre miopia, estigmatismo, hipermetropia, estrabismo, assim, aquela criançada com o tampão na escola. Tá. Vamos falar bem, mas é isso aí, é bem interessante, tá? Então vamos lá. O que é miopia? Pensa que miopia é um olho grande. Então, por ser grande, a luz não chega na retina. Ela não consegue. Então, você não enxerga de longe, tá? Você precisa de um óculos para poder enxergar. Então, o míope enxerga daqui até aqui, né? Por exemplo, né? Depende da miopia, vai enxergar menos ou mais. De perto. Ele vai enxergar muito bem de perto. É interessante guardar isso. Então, o míope enxerga de perto, tá? De longe embaçado. O hipermétrope é o contrário. Ele é um olho pequeno, tá? O hipermétrope, ele consegue, como é um olho pequeno, a imagem vai formar atrás do olho. Só que o hipermétrope, ele consegue, que a gente fala de acomodar. A gente consegue contrair o músculo e consegue colocar a imagem onde a gente quer. Então o hipermétrope consegue dar foco para longe, ele enxerga bem para longe, para perto, ele enxerga para perto, meia distância, ele consegue enxergar em qualquer ponto, até os 40. Depois dos 40, aí começa a ter dificuldade para perto, aí ele começa a perder tudo.
Começa a usar óculos Aí pra quem era perto. míope, no caso, O míope quando vai tiver ficar com 40 parado. vai ficar... Vai enxergar bem de perto. Não, mas aí depois dos 40 vai usar o famoso multifocal que eu vou O ter que usar. hipermétrope. Não, Não, o míope também. O míope também, eu depende acho, né? depende da miopia, Aham, tá? Então, se tiver uma miopia muito alta, ele não vai enxergar bem de perto, né? aham. Então, se ele tiver uma miopia pequena, se aquela necessidade de perto, vamos falar em números, vamos supor que ele precise de mais 1,5 para perto, ele tem menos 1 de miopia, então ele vai precisar de um óculos para perto, porque vai sobrar meio grau. Eu tenho quase 6 graus de miopia. 6 graus de miopia, tá. Então eu não quero usar multifocal. Aí você, eu aí tô você usando, tira... nem tô achando Aí você tira, difícil. aí você tira, você pode tirar um olho, tirar um pouco grau do olho. Ah, entendi. Quando você Fazer uma começar, compensação. você compensa, você deixa aquela miopia que enxerga, de vez de você deixar o 6, você deixa 5 para longe, vai ficar 1 grau para perto. Aí conforme vai envelhecendo, você vai E o tirando grau. estigmatismo você É a curvatura da córnea. Ah, tá. Não. É o olho aqui, então você tem a curvatura. É como se fosse o vidro do relógio. Então você pode estar mais curvo ou menos, ou mais plano o olho. Então o astigmatismo ele pode estar nos dois vícios de refração, tanto na miopia quanto na hipermetropia. E aí tá? você fica com qual sensação da visão? É visão de longe. É como se você não enxerga de longe. Você enxerga, mas ele é como se ele forma uns dois assim, forma uma visão dupla. Sabe? Fica um pouquinho embaçado. Tá, fica embaçado. Claro, quanto mais embaçado, sim, tá? Sim. Então, assim, quer ver? Eu falei que toda criança, quando olho pequeno é um olho hipermétrope. Então, a maioria dos bebês, das crianças, eles nascem... a maioria é hipermétrope, tá? Então, eles têm lá. Se eu for medir um grau de um bebezinho, às vezes dá mais... o hipermétrope a gente chama de positivo. Ele é mais 8, às vezes mais 5. Ele é alta a hipermetropia. Só que lembra que ele tem um músculo que ele consegue zerar. Então você põe um positivo aqui, 0. Esse olho vai crescer. A tendência desse grau dele é diminuindo. Conforme vai crescendo, até os 20 anos. Normalmente é quando para de crescer. Se cresce muito, passa do 0, começa a ficar negativo. Que é a miopia. Aí começa. Por isso que a estabilidade da miopia é 21? 21, isso aí. 21, porque aninhos, eu sei disso porque eu sou míope a vida inteira, desde acho que eu comecei com 6 anos, e o meu sonho era operar a vista para aquela cirurgia para zerar a miopia, né, que fala. Eu falei, vou fazer 20 anos, fiquei um mês usando óculos, tal, não podia pôr lente de contato. Quando eu fui fazer o exame de córnea no hospital, o médico falou pro meu pai, eu não vou operar ela. Nossa, mas eu chorei, doutor, mas eu chorei. Porque a minha córnea era fina. E aí, se ele operasse, raspasse, eu correria o risco de ficar... Aí, quando ele ouviu isso, em 5 anos, sua filha é para um transplante de córnea, ele falou, vambora, né? Isso. Mas porque a você córnea afinou por quê? diminui o olho, né? Sua córnea é assim. Quando você opera, o que você faz? Você diminui o olho. Então você diminui a espessura, você tem que queimar a espessura de córnea. Então por isso que você diminui o olho. Por isso que a miopia é um olho grande, né? Então você diminui o tamanho do olho. Mas a lente de contato afina a córnea? Não tem relação. Tem nada a ver. Então é minha córnea você mesmo. Nasceu assim. E o estrabismo, doutor? O estrabismo é o olho torto. É o olho torto. É o olho torto. E por que tem bastante criança que tem que usar o tampão? Vamos lá. Então a gente vai voltar no desenvolvimento, tá? Tá. Então vamos lá. A criança, então, com 6 meses está com a visão pronta. E a visão, depois dos 6 meses, vamos lá. Vamos falar que com 6 meses tem 10% de visão de um adulto. Essa visão, ela vai desenvolvendo. Tá? Vai desenvolvendo, vai chegar nos 5 anos, tem 100%. Perfeito, tá? O que acontece? Vamos lá. Então, vou imaginar, né, que com esse olho eu enxergo aqui, e com esse eu enxergo esse lado. Quando eu abro os 2 olhos, eu faço a fusão. Eu vejo uma imagem só. Com os 2 olhos eu faço uma imagem só, certo? Agora vamos imaginar uma criança que tem estrabismo. Então ele tem um olho torto. Então ele vê essa imagem aqui e essa imagem. Não faz. Ele não funde, não faz a fusão. E o cérebro vê 2 imagens. O que ele faz? Ele suprime um olho. Aquele olho, lembra que eu falei que está desenvolvendo? Ele para de desenvolver. Ele desenvolve mais que o outro. Mais que o outro. Como que a gente chama isso daí? Você sabe? Não. A gente chama isso de ambliopia. E o que você faz para tratar a ambliopia? Você tampa o olho bom.
para aquele estimular, porque aquele está sendo suprimido. Entendi. Então, como que você vai suprimir? Você suprime esse olho que está bom, que está sempre reto, para aquele ser estimulado. Então, o estrabismo, o tampão, não é para tratar. Às vezes pode até tratar o desvio. Né? Não, você pode até tratar o desvio, em alguns casos, principalmente esses casos que estão. A criança desvia de vez em quando para fora, tá? Então, mas a ideia do tampão é para não desenvolver a ambliopia. Porque se você deixa esse olho ser suprimido até os 5 anos de idade, a vida inteira ele vai ter essa visão baixa. Nunca mais ele vai recuperar. Entendi. Então você tampa o olho bom para você trazer, por isso, as avaliações anuais para você detectar então, isso. Então o estrabismo só se trata até os 5 anos? Não significa isso? A ambliopia. Tá. Até mais um pouco, tá? Mas a ambliopia. Aí, você tem vários tipos de estrabismo. Uns que você pode operar antes de 2 anos. Tem um tipo de estrabismo que a criança tem o olho torto, mas quando você põe um óculos, ela fica com o olho reto. Esse você não opera, mas você tem que medir a visão para ver quanto ele está enxergando, porque se tiver com um olho mais baixo que o outro, você tem que tampar o olho para desenvolver. A minha irmã operou 3 vezes estrabismo. Estrabismo? 3 vezes? É complicado, né? Uma cirurgia difícil, porque com o Dr. Carlos Souza Dias. Meu professor, excelente. Então, e acho que o filho dele agora já está trabalhando, né? Eu não sei. Ele parou. Então foi com ele, que é um dos melhores, né? Sim, Pra ver, meu tem 40 e poucos anos, então foi muitos anos atrás. Mas teve que operar 3 vezes. Tem vários tipos de estrabismo. Somente quando pega... que a gente tem vários músculos. Tem um músculo que olha para cima, para baixo, para os lados, e você tem os oblíquos. Quando você tem um estrabismo gerado por esses oblíquos, é uma cirurgia bem difícil. E pode, tipo, dar correção, dar uma hipercorreção, corrigir mais um pouco para dentro, né? Depois tem que corrigir de novo. Porque você vai planejar você tem um plano cirúrgico, na hora você executa, e depois você vai ver se, né? Nossa, que difícil operar o olho. É difícil operar. Eu tenho ceratocone. Tá. E aí, uma época, a médica falou de fazer o crosslink. Exato, eu não fiz nenhum desses. O que é ceratocone? Aí o doutor vai explicar. Ceratocone é o seguinte, é quando a córnea, cerato é córnea, fica com o formato de um cone. Isso. Mas não dá pra ver. Não dá pra ver mesmo. Não dá? Assim, talvez se eu olhar aberto eu consigo, mas assim, a gente não consegue ver. Tem o formato do cone. Então, como tratamento, primeira coisa... Normalmente eles coçam muito o olho. Eu sempre tive rinite alérgica, essas coisas. Lembra que eu falei que o astigmatismo é a curvatura da córnea? Imagine, principalmente criança que tem a córnea molinha, então vai deformando. Então, 30% das causas do ceratocone é coceira. Eu sempre tive muita rinite alérgica. Mas tem que operar também? E aí depende. O meu estagnou. Mas tem gente que tem que fazer transplante de córnea. Tem. Se vai evoluindo muito cedo. Normalmente, chega nos 35 anos, não teve nenhuma evolução muito grande, não faz nada, tá? Você pode fazer, que a gente faz o anel de Ferrara. Você põe um anel dentro da córnea, para tentar segurar. Ou congelamento, né? Você faz o crosslink. É como se fosse a cirurgia de miopia, só que você faz com complexo B, põe a vitamina B lá, você tira, né, o flap e faz um ultravioleta. É como se você envelhecesse o olho mais, para as fibras ficarem mais durinhas e não evoluir para um ceratocone, tá? Quais as cirurgias que você faz? Hoje eu faço muito mais de prematurinho, tá? De bebezinho, tá? A gente faz aqueles odelos, aqueles calásios, né? Auxilio no estrabismo também. Essa de ceratocone eu não faço. Não. Mas acho que criança... É outro grupo bem especializado. Dá para detectar se criança pequena? Só na avaliação oftalmológica. Mas tem criança pequena? Tem criança pequena, sim, com ceratocone. E isso pode ser um pouco genético, também, de repente? Tem a genética. Mas tá de olho no João, né? Tem a genética e tem também, né? Desenvolveu coceira, essas crianças que têm a rinite e coça muito, né? Mesmo. Então, nossa, eu vivia o olho é uma parte do nosso corpo extremamente muito importante. delicado. Tem muitas doenças, né? Tem muita coisa que pode ter. E você sabe que o olho, para que ele serve só para captar a imagem? Sério? A gente não enxerga pelo olho, sabia? Quem enxerga é o cérebro. Olha. Então tudo é levado pro cérebro. Olha que interessante. E é ele que fabrica. E ele que faz a imagem. Que legal. Então,
às vezes pessoas que tomam pancada nessa região occipital, Pode ficar cego. né? Vixe, então lutador de boxe, esse cara faz... Que tem, isso pode, por trauma cefálico, né, trauma na cabeça, ele pode desenvolver uma Um cegueira. oftalmo Né? amigo nosso, ele fala, nunca coce o olho, não coce o olho, porque o trauma de você coçar o Nossa, olho e pode o meu- causar coisas Eu tive terríveis. você míope, Exato. você tem a sua periferia, ela é mais fina. Então, a sua retina de coçar, de bater, é mais fácil de rasgar e depois ter um descolamento de O retina. oftalmo amigo nosso, o Régio, vou dar um beijo pro Dr. Régio, que ele conhece também. Né? Sim. Viu? E o impacto de telas nessas doenças todas oculares, né? Que a gente tem aí duas crianças viciadas com 6 anos de idade, que não pode ver tablet, um celular. Isso. Ó, lembra que eu falei? O olho pequenininho vai crescendo, né? Então cresce rápido, né? Você dando esse estímulo, vamos lá. Não é a tela que causa a miopia, mas é a distância dela. Ficar muito tempo lendo livro também pode, né? Mas você não vai evitar, né, que a criança fique lendo, deixar de ler, né? Então, quanto menor, por exemplo, um celular é pior do que um tablet. A distância. A distância, independente da tela. Tá. A TV causa miopia? Não, a TV está longe. Tá. Lembra que eu falei que é um olho pequenininho? O que acontece? Vai crescendo. Às vezes cresce muito rápido. Esse estímulo de olhar muito tempo para perto você dá um estímulo de crescimento. Por quê? Porque a criança que é hipermétrope, lembra que ela consegue dar foco onde ela quer? Para ela dar foco para perto, ela tem que ficar míope. Então, se você for medir um foco, o grau da criança quando ela estiver olhando para perto, ela está míope. E quando ela olha para longe, ela relaxa, a musculatura zera. Então, ela olha para perto, fica míope. Então, ela fica muito tempo contraindo. O que acontece? São estímulos mesmo químicos que acontecem. Mas falando para ficar fácil o entendimento, a parte branca do olho, a esclera, ela é molinha. Então o corpo entende assim, você quer ficar míope, já que eu tô vendo que você está 5 horas, 6 horas aqui, você quer ficar míope? Tá bom. Então o olho começa a crescer rápido. Então você dá um estímulo de crescimento rápido. Lembra? Olho pequeno, cresceu muito, fica míope. Então é isso que acontece. Você, tanto falta de luz, falta de ambiente claro, sol. Fora de casa. Esse é o melhor tratamento para miopia causado por telas, tá? E tem um tempo da Então, tela a recomendado? diretriz recomendada é assim, de 0 a 2 anos evitar, de 2 a 4 aninhos, 1 aninho, depois para cima 2 horas por dia. E tentar intercalar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, tá? Não ficar direto em telas, tá? E a tela de perto. Então assim, não é que a tela que causa, é a distância que você tem. Ninguém vai pegar um celular e vai deixar lá, não vai, né? Vai. Eles vão ficar vendo. Fora a ansiedade que gera, Sim. né? E já tem vários trabalhos, vai ser uns vício, trabalhos, né? vai um A vício, dopamina. isso. E deve sair vários trabalhos a respeito disso, como afeta a parte neurológica, tá? Sim. Estão falando até de mímica, detalhes na mímica facial que a criança pode deixar de perceber. Mas vamos deixar os trabalhos virem para a gente poder falar bem com bastante propriedade, tá? Sim. Então, falta de sol e muito tempo olhando para perto, que no caso olhando para as telas, o olho cresce muito rápido. Por isso que fala que criança tem que estar na rua, tem que estar na brincar. rua, tem que estar brincando, tá? Quanto menos, né, tiver na frente do celular, computador. Tem tratamento? Tem. Hoje, óculos, né? então, não, você tem 2 tratamentos. Vamos dizer, 3. Primeiro, rua. Fica em casa. Vai brincar em ambiente aberto. Vai jogar, vai olhar o celular. Então vai para um ambiente que você abre, aquela luminância que entra, aquilo já evitaria a miopia. Ou seja, ambientes iluminados também são... Não, pelo sol. Pelo sol. É a luminância do sol. Assim. Isso aqui não, isso aqui a gente não. É a vitamina D. Tem a ver. Não tem a ver com vitamina D, tem a ver com o claro, com a luz. Mas a ausência de vitamina D causa alguma coisa na visão? Não tem nada não de vitamina D. Mas falam assim, come cenoura que faz bem pro olho. Vitamina A. Vitamina A. Isso faz bem. Sim, porque
a nossa visão é uma reação química, onde a vitamina A entra, tá? É o retinol, né? Ele entra na reação. Que é tipo a reação mesmo. Começou, aí passa pro neurônio, o neurônio chega no cérebro, faz uma reação, aí você forma uma imagem. E, por exemplo, criançada, vai, férias. Apaga a luz da sala, do quarto, não sei o que a gente quer assistir um filme, fazer sessão cinema. O filme é longe. Mas a questão de estar o ambiente escuro e ter só a luz da TV, tem alguma coisa, isso é coisa de vó mesmo. Sim. É que antigamente era radiação, né? Era aquelas TV, né? Ficava... Não tem problema não, tá? Claro, não vai ficar... Né? Vai ficar meio filme, né? Depois que nesse friozinho, uma pipoca, assistir um filme, senão o cinema não existiria, né? A tela é longe, fica tão né? Aí a tela é mais longe, quer dizer, você compra lá pra trás, né? Lá atrás, quando você deixa uma criança pequenininha só vendo TV, ela altera a cognição dela. Ela tem que ter estímulo, né? Se mexer, ela fica parada o tempo todo e isso pode atrasar, né? E como que a visão influencia no aprendizado, no equilíbrio das crianças? Então, não existe, assim, uma alteração da visão no aprendizado. Assim, a criança não está enxergando. Você põe ela para enxergar, ela vai aprender. Entendi. Assim, nada atrapalha, né? Como a dislexia. Mais ou menos o inverso, né, doutor? Se a criança não estiver enxergando, aí atrapalha o desenvolvimento dela, porque ela não está conseguindo ler, por exemplo, a lousa, alguma coisa. Mas se você aproxima ela da lousa e põe um óculos, ela não vai deixar de aprender, entendeu? Exato. Existem doenças, né? Existem alterações que evitam o aprendizado. Sim, que é a dislexia, que é da visão. Que a criança não sabe, não consegue ler, troca as palavras. Na visão não é. Na visão não. Não. A visão a pessoa enxerga. Não está enxergando, aí tudo bem. Aí não vai, mas assim, não interfere no aprendizado, tá? Assim, no distúrbio de aprendizado. Tá? Sim. Doutor, e dicas para os pais, né? Primeiro, acho que como ele pode montar uma rotina saudável para os olhinhos, assim, né, a criançada aí, de dicas para os pais, falar, olha, é bom fazer isso, aquilo, ou evitar isso, aquilo. Então, o sol, ele já falou. O sol é a primeira... Brincar fora de casa. Ser criança. Livre, ser criança. Aquele sol é maravilhoso para a nossa visão, tá? Ótimo. E nos alimentos? Os alimentos, hoje a gente tem tudo nos alimentos, né? Mas tem tudo, né? Você tem hoje... que ainda está em estudo, né? Você tem a luteína, zeaxantina, que hoje a gente dá para as pessoas mais velhas, para elas não ter a degeneração macular, né? Mas ainda não tem um trabalho muito robusto provando isso de fato. Vitamina A, porque se você não toma vitamina A, você tem aquela que a gente chama de cegueira noturna, né? É verdade. Por exemplo, assim, à noite, quando você apaga o quarto, eu enxergo muito bem à noite. O Alexandre não enxerga nada, ele pede pra acender a luz. Por exemplo, assim, eu enxergo o abajur, o celular, assim, você tá com o quarto escuro, eu consigo ver. Entendi. Eu não sou... Mas a vitamina A tá no processo, todo o processo de enxergar. Uma pergunta, óculos escuros para as crianças, precisa, não precisa? Olha, essa também é uma discussão interessante. Eu nunca usei óculos escuros de criança, né? Então, assim, se a criança tem uma fotofobia, se ela se sente incomodada quando ela sai no sol e ela não tem nenhum problema de visão, porque criança que às vezes sai do sol e fecha o olho, isso pode ser um sinal de estrabismo, tá? Ou de algum problema. Se ela não tem nenhum problema e tem essa fotofobia, pode usar, não tem problema nenhum. Mas qual seria esse problema de ir pro sol e fechar o olho? O Gabriel tem um pouco disso, assim, eu falo, vamos tirar foto, eu não tô enxergando, eu quero abrir o olho. Ele tem uma fotofobia, ele tem uma sensibilidade à luz. Tá? Aí existe trabalho mostrando, o paciente tem uma retina muito clara, ou a pupila dele não fecha direito, então ele tem uma fotofobia. Essa criança usa óculos escuro, não tem problema nenhum. Agora, prescrever para todas as crianças óculos escuro, sim, eu não vejo por quê. Entendi. Tá. Então não tem problema, a criança vai pra praia, aproveita. A gente coloca o que a gente acha bonito, né? Não, mas se ele se sentir bem, também, ele também não tem problema nenhum colocar. Também não tem problema usar. Não tem problema usar nenhum. Isso que eu ia perguntar. Que a minha orientação é essa. Ele tem fotosensibilidade?
Tem. Sim. E quando você precisa de óculos, você precisa usar o óculos, né? Porque eu conheço também vários adultos Sim, que, assim, a minha amiga fica assim, ó, no ponto de ônibus. Eu falei, gente, por que você não põe um óculos, né? Fica assim, forçando a vista, e é pior, não é? Pior. Então, aumenta o grau? Não é que aumenta a grau fazer isso, né? Mas ela não vai enxergar. Né? Aumenta as rugas. É verdade. Você vai ficar se forçando à toa, né, gente? Existe oftalmo maravilhoso, existe ótica maravilhosa. Vou fazer merchan aqui da Ótica Assis Pacheco. Então eu acho que assim, o ponto aí que a gente tem que deixar bem registrado hoje, doutor, acho que é o fato dos pais, né, começarem a mudar um pouco a visão de que o oftalmologista você procura mais pra frente, quando tá em idade escolar e tal, né? Não, tem que começar cedo já, levar as crianças e tal. Eu defendo a ideia que todo bebê que nasce, a gente tinha que fazer uma avaliação melhor do que o teste do olhinho, tá? Eu desenvolvi o que a gente chama de teste do olhinho ampliado, que é um fundo de olho realizado com uma câmera. Que aí você documenta todo o olho dessa criança por imagem. Isso já lá na própria maternidade. Na própria maternidade, tá? Hoje quem faz é só a maternidade Star. Outras maternidades ainda, mas tem algumas já querendo colocar esse trabalho. Mas você precisa, o pai eles perguntam pro pai se precisa fazer. O que quer fazer? É a opção dos pais, não é obrigatório. Não entra como um exame obrigatório. Não. O teste do olhinho simples é obrigatório. Todas as crianças, antes de sair da maternidade, tem que ser realizado. É que nem o teste do pezinho, né? Igual o teste do Agora pezinho. que ampliou um pouco mais, né? Exato. Mas e depois, o olhinho deveria também... Se você anualmente ir no oftalmologista até os 5 aninhos de idade, ou até a criança ter uma percepção de como ela enxerga, isso seria ótimo, é o ideal. O ideal mesmo é a gente pegar, porque tudo que a gente pegar cedo, né, doutora, a gente consegue tratar e curar, né? Se a gente demora muito, acha que, meu filho tá enxergando, E lembra que eu falei da ambliopia? Então, justamente, se você pega uma criança com ambliopia, você consegue tratar nesse período. Se passou disso, fecha a janela de aprendizado. Eles estão aprendendo a enxergar. Aprendeu a enxergar, daquele jeito, fechou o aprendizado, vai ficar para sempre daquele jeito. Então, por isso, essas avaliações oftalmológicas, tanto no recém-nascido, quanto nas crianças, e nesse aí período isso daí de 5 vai anos. impactar a vida inteira da criança, né? Na parte do aprendizado, isso, tal, da leitura. Da leitura, exatamente. Levem as suas crianças no oftalmologista. É isso. Cedo, né? Doutor Marcelo, o senhor tem algum contato, queira deixar pessoal aí para o seu Instagram, a clínica que você atua? O meu Instagram é Dr. Marcelo, oftalmopediatra. É um logozinho azul, tá? O WhatsApp da clínica é 999-546699. Eu tô lá na Avenida Paulista, 91, Conjunto 102. Isso, depois a gente Como chama a sua clínica? Chama Dr. Marcelo Oftalmo. E a gente depois deixa o linkzinho aqui para quem quiser ter acesso, né? E normalmente as mulheres que vêm aqui ganham presentes da Easy, né? Mas aí você vai ganhar uma caneca, que a Easy ainda não fez produtos para men. E o livro do Gabriel que você ainda não tem. Verdade. Né? Para suas crianças, já está autografado. Que legal. Isso. E aí depois vou mandar um pro consultório também, porque eu acho muito bom ter no consultório, né? O João tá no livro também. Que legal. Então, com calma 2 amiguinhos dele da UTI aí. Que legal. A Isa também, acho que o doutor Marcelo conhece. A Isa, Stephanie, do Fernando e tal. Isso mesmo, a todo mundo, ele conhece todas as crianças. Toda a turminha. A Sabrina. Já tratei bastante bebezinho já. Eu faço isso há 20 anos. Desde 2005 eu comecei a trabalhar com retinopatia, em 2005. Não era não era o meu objetivo, né? Eu vim do interior de São Paulo. Eu vim lá de Barretos. E a minha ideia era fazer minha residência aqui e voltar, né? E tem uma história até interessante, né? Que eu aprendi rápido. Examinar bebezinho leva um tempo. Não é uma coisa... É difícil, né? Lembra? A gente põe aqueles ferrinhos, é horrível, né? Choro. E é difícil, a criança chora, assim, a criança mexe, você tem que olhar a periferia, e tem que ser um trabalho bem feito. Você não pode deixar passar aquilo, né? Se passar, a criança pode até ficar cega. E eu aprendi a ter uma habilidade rápida. Aí
Aí uma colega ia fazer Um procedimento. Não, foi um doutorado fora no Brasil, Tá. em New Orleans. E ela pediu, Marcelo, eu vi que você tem uma habilidade, você quer ficar aqui pra mim? Eu falei, olha, né, faço, né, fico, né, mas... não, você precisa eu nunca tinha operado alguém, né? Eu falei, você chama o nosso professor, né? Aí, perfeito, fiquei. Aí, aquele 3 meses, teve o Katrina, né, lembra, né? Nossa, aí, sim. Aí ela foi pra Houston, ficou um ano lá e eu peguei a habilidade de fazer, a gente fala, fazer hop, né? De avaliar os bebezinhos, né? Mas eu mesmo assim, eu tinha um plano de voltar para o interior de São Paulo. Quando eu tava quase indo, meu pai falece, meu pai era oftalmo também, né? Aí sabe o que você parou assim? Eu falei, puxa, eu sou especialista em bebezinho, por que eu vou fazer lá no interior? Não tem nem maternidade, nada. Aí tudo isso fez eu ficar aqui e virei especialista em então, mas bebê. aí você já tinha a residência de oftalmologia? Já tinha a residência de oftalmologia, já era oftalmo e estava me especializando em retina. E dentro disso me especializei em retina de bebê. E né? a consulta online não dá, né? Do bebezinho dá. Pra gente ver retina dá, mas tem que ter uma câmera. Não dá assim pra o pai me ligar e falar. Porque às vezes tem mães assim de outros estados, né, que querem ou uma consulta online até com a mãe, aí você direciona o que tem galera fazer, né? Eu tenho um projeto que a gente acha que agora esse ano que vem a gente vai conseguir colocar. A gente chama de tele-HOP. Telemedicina HOP, né, de retinopatia. É uma câmera especializada e que eu consigo treinar uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, ela pode ir em qualquer lugar com essa câmera, tira a foto do fundo de olho do bebê e me mandar. Gente, então você pode ter isso em qualquer lugar. Ser implementado, né? Implementado em lugares que não tem um oftalmologista especializado, né? Exato. No porque SUS também, né? É uma especialidade diferenciada, né? Sim. E até mesmo dentro dos hospitais tem exames diferenciados para você ver a questão da retinopatia. Não tem? Porque eu lembro que na época tem essa câmera, justamente. Lá no São Luís já tinha isso, né? São Luís foi pioneiro, né? Mas se o bebê prematuro nasce em outro hospital que você não tá, tem outros médicos que trabalham nessa parte, só que não tem o olho, o teste do olho ampliado. Só. Não tem essa câmera. Mas tem um oftalmologista que ele vai ver igual a câmera. Entendi. Mas tem ele vê tudo igual. Porque para tratar de prematuro é obrigatório ter essa parte da retinopatia, né? Você tem que saber tratar, né? Entendi. Saber avaliar, saber examinar. É difícil examinar, mas depois que aprende, né? Quais são as chances? A gente não falou de estatísticas. Tem isso, esse número assim de prematuro, a chance de ter? Hoje diminuiu muito. Porque eu não cheguei a falar. Uma das causas que causa a retinopatia é o excesso de oxigênio. O excesso também. A criança fica entubada há muito tempo, às vezes o oxigênio muito alto, e isso pode causar, né? Então eles ficam tentando manter baixo para não dar retinopatia. Então hoje isso está mais controlado do que no passado. Existe uma evolução histórica, né, da retinopatia. Quando começou a descobrir a doença deu um boom. Porque os prematuros começam a viver. Antes eles morriam, começa a viver, então começa a ter mais retinopatia. Porque se deu mais oxigênio. Opa, vamos diminuir o oxigênio. Aí cai. Então fica fazendo isso. Entendi. Agora nós estamos numa fase já com um tempinho já plano, porque há um controle melhor do oxigênio. Então há menos retinopatia da prematuridade do que no passado. Nossa, graças a Deus os estudos não param, né? A medicina está evoluindo. Eu vendo, né, que eu não sei como é que é, mas na época eu vi que lá no Canadá eles colocam oxigênio nos prematuros assim só em último caso, porque pode dar tudo. O oxigênio pode afetar. Coisas, né? Sério? Mas aí eu só fui estudar isso, porque na época que o João tava lá, eu não tinha coragem de abrir Google, nada disso, porque no Google você coloca assim, espinha no nariz, aí dá que você tá com tumor, tá com AIDS, tá com 10 mil coisas. Eu falei, eu não vou colocar nada aqui, porque eu vou focar no João ficar bem. E aí, depois, eu vi que... Mas aqui no Brasil a gente é muito bem, a gente controla muito bem. Mas eu acho que nesses 6 anos que o João saiu da UTI, enfim, né, tal, eu acho que já evoluiu mais ainda essa questão do oxigênio. Porque eu lembro que o João ficou 2 meses e meio, né, entubado. Sim. Hoje em dia, acho que eles já teriam falado para fazer uma traqueostomia, alguma coisa. Eu já tive que tratar bebê que nasceu com 22 semanas. O Gui,
Não é o Gui? 23. 23. 23, tá. Ah, mas acho que o Gui foi com o Dr. Aqui. Marcelo também. Também. Ah, deve ter 23. passado, porque ele tava lá na Tava lá, UTI. com certeza. Se operou, foi comigo. Não sei se eu Ah, sabe quem a gente tem contato ainda? E esse operou com você, o Bernardo. Ele Sim, nasceu da Rani e do... lá de Minas, né? Esqueci do Do nome Antônio. dele, do Antônio, que Isso. cozinhava. Um beijo para todos os nossos amigos prematuros. Mas, nossa, interessante. Tem muita... Ainda bem que a medicina vem cada vez mais aliada à tecnologia, Então, né? tá evoluindo cada vez mais. É isso que ele falou. A chance antes de mortalidade dos Era prematuros era muito maior. sim. Hoje... Agora já tá Sobreviveu, vivendo muito né? mais. Aí veio com mais retinopatia, daí a gente tratou. Mas e o melhor tinha é bebê que, de 23 e o melhor é semanas, que assim, também com toda essa evolução, não é só sobreviver, a qualidade de vida deles, Exato. né? São bem melhores. Bem melhores, Melhor. porque antigamente, né, ainda Tinha mais tinha paralisia, sim, né? Bastante. Hoje é bem menos. Hoje bem é menos. Ai, doutora, adorei você aqui. Ah, que legal Muito também. Foi muito legal. Obrigada pela sua Volte vinda. mais vezes. Tá. Isso Tem umas mesmo. coisas novas eu trago aqui. É isso aí, Então tá legal. bom. Obrigada, doutor. E obrigada a vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilha com quem está precisando ouvir sobre a retinopatia, sobre as doenças oculares. Dá um joinha aqui. Se inscreve no curte. canal. Isso mesmo. Vamos ajudar essa informação, compartilhar para mais e mais pessoas possíveis, tá bom? Um beijo. Obrigada, doutor Marcelo. Não, de nada. Com o microfone em mãos, vamos fazer ecoar as vozes que precisam, vamos todas escutar. Rodando juntos, um caminho sem fim.